Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Quem é você no cenário? Quem é você nesse cenário tão grande? Quem é você? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu não sei quem tem desprezado você dentro do cenário. Alguém que se acha grande pelas conquistas, pelo diploma, pelos acessos, pela autoridade, pelo respaldo de outras pessoas. E que tem se levantado dentro do ambiente para te amaldiçoar. Mas não adianta amaldiçoar você, diz o Senhor. Não adianta amaldiçoar você, diz o Senhor. E essa palavra é quentinha do céu, porque hoje nós iremos percorrer alguns versículos da palavra de Deus, porque Ele tem algo a dizer para mim, para você. Eu já posso dar, como se fala, um spoiler. Aquilo que Deus tem para você, as pessoas têm fugido, porque querem preservar a própria vida e tudo que tem. Porque a porta, o acesso que Deus tem para você, o caminho que você decide com Deus caminhar, coloca a sua vida em perigo. E fisicamente, você vai entender essa palavra, para mantermos o que temos fisicamente, acabamos muitas vezes sendo covardes, medrosos, para que tenhamos segurança. Aqueles que não queriam enfrentar o gigante, eles tinham medo da morte. Porque se eles morressem, eles perderiam tudo. Então, para eu garantir a minha vida, para eu garantir ficar com tudo que eu tenho, é melhor eu fugir desse gigante. É melhor eu não enfrentar esse gigante. O que eu tenho já tá bom demais. Então, tanto a família de Davi estava fugindo de enfrentar o gigante, como Saul, uma autoridade, também estava fugindo. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, que você vai entender, capítulo 17, lá no verso 10. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Mas não é por acaso que essas pessoas estão desprezando essa oportunidade. Porque a oportunidade é para alguém que Deus treinou, é para alguém que Deus habilitou, é para alguém que Deus viu o coração.
Alguém que no oculto já deu a própria vida. No oculto não amou a própria vida. Colocou sua vida em perigo, colocou a sua vida em risco. Por animais, se pudéssemos trazer essa palavra, como eu já ouvi a ministração de um homem de Deus, que quando eu falo que foi outra pessoa que falou, porque não é uma fala minha, foi algo que está sendo trazido agora à minha memória e que eu estou reproduzindo a fala de uma outra pessoa. Então, por isso que eu falo de um servo do Senhor. Então, a palavra de Deus nos mostra que eles estão fugindo da oportunidade, desprezando a oportunidade. Tem medo dessa porta. Por quê? Porque essa porta é um gigante, é um grande problema, desafia a própria vida deles, coloca em risco tudo que eles têm. Sendo que no secreto havia alguém que Deus viu o coração, que não era apegado à vida, que defendeu as ovelhas do seu pai, cuidou não só com excelência, mas fez além. Ele não só cuidou das ovelhas, ele entregou a vida pelas próprias ovelhas, porque ele se colocou em um lugar de perigo. Mas por que ele é assim? Por que Davi é assim? Por que eu e você tem que ser assim? Porque Davi, ele tem uma estrutura em Deus. Por isso a importância de se ter uma estrutura em Deus. Lilian, como é que eu tenho uma estrutura? Quem tem estrutura em Deus tem relacionamento com Deus. Davi, ele não está confiando em habilidades. Davi, ele não está confiando em acessos. Davi, e aqui não é uma soberba gospel, não, mas é uma generalização. Mas a estrutura mental de Davi está confiando em Deus. Sua identidade está em Deus. E o que Davi também tem? Fé. Fé em Deus. Então as armas que Davi ele está entrando na guerra não são físicas. E nós vemos isso nas palavras de Davi. Quando Davi ele entra no cenário e ele vai falar no cenário, ele traz para o cenário a guerra. Mas não era uma guerra humana. Era uma guerra contra o próprio Deus, contra o seu povo. E esta palavra está lá em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 43 fala que o filisteu amaldiçoa Davi. Mas não adianta amaldiçoar Davi. Porque Davi é um escolhido, Davi é um favorecido. Davi é alguém que o próprio Deus queria ele naquele cenário. Na mente de pessoas, Davi, da sua própria família, ele é presunçoso. Ele é má, falando com as minhas palavras. Então, nem a própria família teve coragem de enfrentar aquele problema, aquele gigante. Nem as pessoas também que estão no ambiente, o exército do Deus de Israel. Mas Davi é alguém que crê que aquele gigante é nada para Deus. De que aquele gigante, no nome de Jesus, pode ser destruído, derrubado. Então Davi, ele chega num cenário com fé, confiança em Deus. E um exército que está fugindo, depois que Davi, ele enfrenta aquele gigante, e no nome de Deus, aquele gigante cai, um exército se levanta com coragem. Se levanta com coragem, sai do lugar de fuga, sai do lugar de medo e se levanta lembrando quem é, que é povo de Deus. E se levantam para a guerra. Não confiando na sua humanidade, mas lembrando, Deus está conosco. E Ele é poderoso. E Ele é grande. E não há Deus maior. Então há orações que não são favorecidas por Deus.
Pessoas irão ficar decepcionadas, diz o Senhor. Porque diante do cenário de seca, irão clamar a deuses antigos que cultuaram, que acreditam na sua mente que esses deuses podem mandar chuva, podem mandar prosperidade, podem mandar multiplicação, mas esses deuses deixarão essas pessoas nas mãos. E aí você pode dizer, que palavra dura. Que palavra difícil. Mas eu vejo com outro olhar, um olhar que traz saúde. É Deus dando oportunidade de você enxergar que isso não é um Deus. E que só há um Deus que merece ser adorado. Aquilo que você perde o controle e aí você busca nos mesmos deuses e esses deuses não mudam o teu cenário, não muda a tua saúde, aí busca no dinheiro também não muda. E lembra, não é uma generalização, não é uma exclusão dessas coisas, mas é colocar no lugar de Senhor, no lugar de dependência, o meio no lugar do Senhor. E aí nessas horas em que perdemos o controle, porque ninguém tem controle de chuva, quem manda chuva é Deus. Para plantação, para regar a plantação, para dar frutos. Vão como fala na palavra de Deus. Você pode fazer uma construção, mas se Deus não proteger, vêm os devoradores e derruba, come, destrói. Então, a partir do momento que você perde o controle, e aí você corre, vai atrás daquele Deus, vai atrás daquele meio, vai tentar da mesma forma. E aí você é frustrado. Você é frustrada. Essa palavra é quente do céu, por isso que eu tô dando uma linguagem, colocando em palavras aquilo que ineditamente está sendo ministrado, que eu nem sabia que era para agora, mas o Senhor, Ele é livre. Então, naquele momento, onde o profeta, ele diz, clama aí pelo Deus de vocês, clama aí pro Baal. Vai lá, os deuses aí, que Jezabel trouxe, pro meio do povo, e Acabe frouxo, né, covarde, não se posicionou, um homem que tem autoridade, um homem que é para ter governo, um homem que tá na liderança e é influenciado por uma mulher que leva a idolatria. Então, ao invés de reverenciar, então, a estrutura de Acabe tá em Deus? Não tá. Não tá em Deus. A gente se posiciona com fé e com confiança em Deus e até coloca em risco o que temos e a nossa própria vida, quando a nossa estrutura mental está em Deus. Não está mais no físico, não está mais na carne, tá solta, tá solto. Então você vai para onde você não queria ir. É o Pedro convertido, é o Pedro cheio da presença de Deus. É o Pedro no governo da presença de Deus e não mais da sua carne. Não mais do seu entendimento humano. Então clame agora para o seu Deus. Vá lá. Vamos lá, Elias. Então Elias chega lá e desafia os profetas de Baal. Os profetas da mentira. Que mantêm as pessoas em seus ciclos mentais enganosos. Eu não sei o ambiente que você está, mas você é aquele que fala a verdade. Você é aquele que leva a verdade. E tem sido perseguido, a morte está, porque a palavra de Deus se cumpre. Perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo, que pode mudar qualquer realidade, a qual para Ele nada é impossível. Então você é a pessoa que confia, a pessoa que tem fé. É a pessoa que fala a verdade. Então pessoas nesse ambiente que você está ficarão frustrados, decepcionados, diz o Senhor, com os seus deuses. Porque falando numa linguagem para você entender, o céu ficará fechado.
não haverá chuva para as plantações. Então eles clamaram. Mas só quem ouve? Deus. E quem Deus ouviu? O profeta Elias. Ele preparou o altar. E Deus recebeu a sua oferta, falando uma linguagem para você entender, porque a gente já vai entrar em outra palavra. Eu vou falar as palavras que o Senhor falou para eu não esquecer, e depois eu te digo onde entrar os versículos. Ainda assim, temos uma ajuda hoje, né? Dessa rede que de alguma forma também traz alguma coisa boa, que você pode pesquisar o versículo, e são histórias que estamos familiarizados. E se você não está, você pode procurar lá, Elias desafia os profetas de Baal. Então eu vou entrar dentro daquilo que o Espírito Santo está liberando, que ele já havia liberado, está trazendo, e eu vou liberando, e depois eu digo onde estão os versículos. Então, aceitou a oferta. Aceitou o que Elias pôs no altar. E agora entramos em uma outra palavra. Anas e Peninas. Penina tem filhos e filhas, mas não dá ao Senhor. Não entrega ao Senhor. Ana não tem, mas orou e disse a Deus, quando eu tiver eu vou te dar. Ou seja, Ana é aquele tipo de pessoa que não tem, mas quando tem, coloca nas mãos de Deus. Ana é aquele tipo de pessoa que não tem recursos, mas quando tem, coloca nas mãos de Deus. Não tem, disponibiliza de muito tempo, mas quando tem, coloca nas mãos de Deus. E eu coloco nas mãos de Deus por quê, Lilian? Para Deus se utilizar como Ele quiser. Porque Samuel foi colocado nas mãos de Deus. Foi dado para o Senhor. E ele foi profeta, juiz. Então há pessoas que não têm presa. Mas Deus vai dar. Por quê? Porque essas pessoas vai colocar nas mãos de Deus. E através daquilo que coloca nas mãos de Deus, vai se multiplicar, vai gerar emprego, renda para famílias que Deus quer passar o seu cuidado, a sua promessa de cuidado, porque Deus supre necessidades básicas, sim, fisiológicas do ser humano. O ser humano precisa comer, o ser humano precisa beber água. Então Deus, ele cuida, sim, das nossas necessidades básicas. Tenha isso na sua mente. A cada dia, Deus deu uma estrutura a Noé. E Deus, ele quer dar uma estrutura em você, uma estrutura nele, de confiança nele, de andar com ele. Como você vai acessar o novo de Deus? Como você vai acessar Canaã? Entrar Canaã, desfrutar da estabilidade que Deus tem, das riquezas que Deus tem. Se você confiar nele, tiver fé nele, não em você. E se você for direcionado por ele, não se perder no meio do caminho. Porque pessoas não acessaram Canaã, por quê? Porque se entregaram à imoralidade, à incredulidade. Se corromperam. Se colocaram contra a palavra de Deus, que Moisés liberava e estava direcionado pelo próprio Deus. Então o seu povo... Então, Deus quer trazer o seu povo para esse lugar de despertamento. Para esse lugar de reconhecimento. Como assim? Só há um Deus e um Senhor. Só há um único Deus, como a gente acabou de iniciar esse vídeo. Você pode estar percebendo, mas é porque eu estou recebendo e botando em palavras aquilo que ele está falando. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Então o gigante está dizendo, eu sou grande. O problema é, eu sou grande. A sua família também acha grande. Os seus familiares também acham grande. Você vai entender. Vou tentar trazer um exemplo. Se a mulher do fluxo de sangue ou cego, primeiro que o cego, a multidão mandava ele se calar, mas ele gritava ainda mais alto.
ele falava ainda mais alto. Porque ele sabia o que ele queria. Ele sabia que Jesus podia. Então ele creu. E muitas vezes estamos esperando que a cultura, a multidão, as pessoas, os familiares respaldem aquilo que a gente está fazendo. Mas eles serão levantados em fé e em confiança quando o quê? Quando veem que aquilo que para eles era um gigante, na verdade, era a porta certa, era o acesso certo, era a vida certa. E qual é a vida certa? Qual é o caminho certo? Qual é a porta certa? Que é estreita. Confiar em Deus e ter fé em Deus. E abrir mão do controle. Davi precisou abrir mão do controle da própria vida. Ele não chegou no cenário dizendo assim: sabia que eu sei mexer com estilingue e com pedrinha? Não foi isso que Davi disse. Davi sabia do que Deus é capaz. Elias sabia do que Deus é capaz. Elias tinha certeza, ele é o único Deus. Esse Deus de vocês aí, ó, clama aí agora. Clama. Pede. Então ali houve um desafio. Ali houve um desafio. A quem Deus responderia. Com quem Deus falaria. E se os deuses dele poderiam fazer alguma coisa naquele momento. Eu fui abrir a palavra de Deus para nós vermos aquilo que o Senhor ele está falando. 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler a partir do verso 20, tá? Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Tome uma decisão. Se posicione, o profeta está dizendo para eles. Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Engraçado, você vê aqui, eu não sei se você sabe, que Elias tinha esse pensamento de que ele é o único que restou dos profetas. Mas lá na frente, Deus, ele trabalha esse pensamento. Ele diz para Elias que ele não era o único, que Deus tinha preservado outros. Por quê? Porque é algo que a palavra de Deus, ela faz conosco nesse relacionamento, nessa proximidade. Como que Noé vai escutar, vai fazer uma arca sem relacionamento? Como que Noé vai ter uma estrutura sem ouvir a voz de Deus e praticá-la? Então, perceba como você vai ter uma mente renovada. Como você vai pensar da maneira certa? Como você vai saber a sua real identidade? Como você vai ter uma confiança que não é física, é espiritual, é na palavra de Deus? Pois, quando Davi chega no cenário, não tem gigante no chão não. Ele é grandão, ele é real, ele tem muitas armaduras que o povo de Israel tudinho viu e estava de olho nas armaduras, no tamanho, nas ferramentas que ele tinha para se utilizar e matar. Então eles estavam conscientes e o cenário é real. Porque algo que eu aprendi com o Senhor é que Ele traz para nossa consciência a realidade do cenário. A realidade da vida do seu filho, da vida do seu marido, a realidade do financeiro, a realidade negativa de conta, a realidade do diagnóstico. Por quê? Porque quando o gigante cair, a glória é de Deus. A glória não é do homem. Porque o homem reconhece, foi Deus que derrubou. Davi é alguém que ele sabe que as vitórias que ele tem é Deus que está o favorecendo. É Deus que está lutando. É Deus que está livrando. Mas a multidão aplaude. Davi,
Davi! Mas Davi, ele sabe que sem Deus ele não é nada. Que a vitória vem de Deus. Porque o homem, ele tem desse hábito, né? Vê Paulo. Passou por toda aquela tribulação, falando uma linguagem para você entender, e não morreu naquele barco. Aí quando ele tá em uma ilha de Malta, né? Se eu não me engano, a cobra pica sua mão e ele não morre. Aí o povo já queria colocar ele como Deus. Porque isso é da humanidade, né? Pegar um ser humano e o transformar em Deus. E é apenas um ser humano. E o que é ser humano? É ser limitado. Ser humano, ele é limitado. É um ser humano. É alguém que Deus ama. E só há um único Deus. Então, a palavra do Senhor diz assim: tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome de seu Deus. Então eles invocarão o nome do seu Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. Ou seja, eles invocarão Baal e eu vou invocar o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoque o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Se o Deus de vocês é Deus, que mande fogo, né? Você já viu? O homem cria deuses com as suas próprias mãos, ou e para criar com as suas próprias mãos, primeiro cria na mente e materializa fisicamente. Mas é a pessoa que faz tudo por esse Deus. É a pessoa que faz tudo por esse Deus. Não é o Deus que faz por essa pessoa. É um Deus que não fala, é um Deus que não vê. É um Deus que precisa ser carregado. Quantas pessoas têm carregado seres humanos como deuses nas suas vidas? E é um peso. É um peso nas suas vidas. E Deus quer nos tirar desse lugar de idolatria. E quando Ele faz a gente perder o controle, é pra gente realmente reconhecer que só há um único Deus. Só há um único Senhor. Tentando trazer em palavras aquilo que Ele está ministrando nesse exato momento. Escolha um dos novilhos e prepare. Não ponha fogo. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinha feito, porque Baal não fala. O diabo só pode falar se Deus permitir e que ele fale. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças. Veja, se auto-afligindo o sofrimento para clamar a esse Deus que eles dizem ser Deus, Baal,
se auto-infligindo sofrimento, sofrendo para serem ouvidos, sofrendo para serem atendidos, se colocando em uma posição de sofrimento para que Baal olhe para eles. E o nosso Deus é aquele que vê o sofrimento, desce e livra do sofrimento, assim como fez com o seu povo no Egito. A palavra do Senhor continua. Segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando ao meio-dia, eles profetizaram, até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele, fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Veja, você vê que para restaurar o altar em ruínas, ele está se esforçando. Ele está colocando as coisas no lugar. Porque Deus é que enviaria o fogo. Deus que enviaria o dilúvio. Então ele está dedicando tempo. Ele está parado, focado em tirar o altar das ruínas. Em construir a arca, Noé. Exatamente como Deus mandou. Então você precisa sim dar tempo para Deus, para Ele dar estrutura à tua mente. Para Ele restaurar a sua identidade. Para Ele restaurar a saúde das tuas emoções. Para Ele restaurar o teu psicológico. Eu não estou dizendo que você não vai ter sofrimento, mas você não terá mais medo do sofrimento. Porque você confiará em Deus em meio aos sofrimentos. Você confiará na sua palavra quando passares pelas águas, pelo fogo. A água vai te afogar, diz a palavra? Não. Então, quando passares, você vai até passar, mas não vai ter afogamento. Não vai morrer com sufocamento. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Por que Deus? Porque Deus está com você, porque Deus vai te proteger. Ah, Lilian, mas se Deus permitir a dor e o sofrimento, uma perda, a sua estrutura na mente dele, apegado a ele, você vai fazer como Jó, adorar e louvar. Sério, Lilian? Sério, porque você ama a Deus. Para onde você vai? Se é Ele que dá e é Ele que tira. Isso não quer dizer que você não vai sofrer. Mas você não vai se revoltar contra Ele. Porque você tem uma estrutura nele. Então você não vai se perder. Por mais que as palavras de Jesus para nos confrontar seja difícil, para trazer entendimento para nossa mente, você não luta contra carne e sangue, mas aí você vê uma carne e sangue contra você e você acha essa palavra difícil, de você ver a deformação e não fazer nada, de você ver a injustiça e não fazer nada, confiar na justiça de Deus, na intervenção de Deus. Então, fisicamente, você parece um bobo e uma boba. Fisicamente, você é louco, é louca. Você vai ficar rodeando uma cidade que está toda fechada, com muros altos. Mas eles não sabem que você tem uma palavra. Tu vai lá na casa tu vai lá no ambiente que Saulo está, daquele que tem cartas para nos matar, daquele que tem cartas de que quer o nosso mal.
mas não sabe que no oculto Deus já disse: para mim é um escolhido. Vai lá, impõe as mãos e ora, porque Ele está lá te esperando. Eu me encontrei com Ele. Então é isso para você entender. Porque eu estou entendendo. E cada dia que você vai cedendo à vontade de Deus, se deixando ser levado pela presença de Deus e não mais pelo controle físico, eu não quero perder a cadeira. Então eu vou parar a trama dos fariseus e dos judeus. Olha a cadeira que Deus tinha para Jesus. Eles lutando por cadeira física. No mundo que será destruído. Por quê? Certo, direito é que Jesus é o dono daquele templo. De que Ele é o maior entre eles. Mas eles se sentiam ameaçados por causa da presença de Jesus e tudo que Jesus carregava. E Jesus está onde? À direita do Pai. Toda autoridade, todo o poder, o nome que está acima de todo nome. Então o lugar que Deus tem para você, exclusivamente para você, que tem obedecido a sua palavra, que não tem amado a própria vida, é maior e melhor do que aquilo que estão tentando tirar de mim e de você. Do que aquilo que estão tentando lutar para que eu e você não tenha, não acesse, não fique, não permaneça. Porque os propósitos de Deus com a sua vida vai acontecer. Exatamente como Deus quer. Estou falando com pessoas que se entregam de verdade para Deus. Como Ana. Senhor, se tu me deres um filho, eu te entrego. Eu coloco nas tuas mãos. São pessoas que têm gerado em orações pedidos para a glória de Deus. Para que Deus possa se usar daquilo que Ele mesmo vai dar às Anas. Não tem, mas Deus vai te dar. Não tem, mas Deus vai colocar nas tuas mãos. Porque Deus sabe que isso que em oração você tem pedido, você vai entregar para Ele usar como Ele quiser. Para Ele usar como Ele quiser. Então Ana queria ter, não tinha filhos, mas aquilo que tinha, ela entregou. Peninas tinha filhos e filhas. E aqui é sobre reconhecer que foi Deus que deu e entregar a Deus. Lembra de Nabal? Deus feriu Nabal. Deus feriu. Por quê? Nabal não reconheceu o favor de Davi e os seus soldados. E a manifestação dessa palavra, qual o Espírito Santo falava antes de eu entrar aqui, era justamente sobre pessoas que não reconhecem o seu favor, a sua proteção, tudo que tem feito sobre a sua vida. Mas têm sido egoístas e só têm pensado em si mesmo. Tem usado para o seu próprio deleite, para ostentação e prazeres da carne. O menino, ele poderia ter segurado o peixe e o pão e não ter colocado nas mãos de Jesus. Ele poderia ter pensado, se eu e meu pai for andar pelo deserto, não sei se ele tinha paz, né? Estou supondo, eu vou colocar nas mãos de Jesus, eu vou dar tudo, eu vou ficar sem nada. Posso morrer de fome. Ele poderia ter pensado, isso aqui não é nada. Mas não é sobre se o que você tem nas suas mãos é pouco ou não. É a disposição do seu coração. Ele entregou tudo. Ele entregou tudo. E a entrega dele nas mãos de Jesus alimentou uma multidão. Então o que Jesus vai colocar nas suas mãos é para multiplicação. É para divisão. É para atender não só as necessidades básicas nossas, mas de outras pessoas. É compartilhar. Então, o menino colocou nas mãos de Jesus. E Jesus foi quem multiplicou. Então, para encerrar essa palavra e eu liberar outra palavra que o Senhor falou para mim e para você, veja só. A palavra continua, né? Aqui
Elias está restaurando o altar em ruínas. Ele está dedicando tempo. Ele está colocando exatamente como tem que ser lá o altar para Deus receber. Então ele está trazendo a palavra para aquele ambiente. Porque o altar, naquele tempo, o próprio Deus diz como é o altar, como é a oferta, como é... Você está entendendo? Jesus se colocou em nosso lugar, mas trazendo para esse tempo. Então ele está sendo fiel à palavra de Deus. A exatamente a palavra de Deus. Então vamos ver aqui o processo. Então ele pegou 12 pedras, segundo o número das tribos, como nós já falamos, verso 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ó Senhor, veja aqui a estrutura da mente de Elias. Quem sou eu? Com quem eu estou falando? Eu estou falando com Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando com aquele que disse que me criou, que me formou e me fez para a sua glória. Eu estou falando com aquele que pagou um alto preço pelo meu resgate, que quitou as minhas dívidas. É com ele que eu estou falando. É no nome do seu filho que eu estou pedindo. E o que o seu filho falou? Que ele atenderia se eu pedisse no nome do seu filho. Só não vai atender se a gente pedir mal, né? Diz a palavra de Deus. Então, é no nome do seu filho, para a glória do seu nome. Estou falando com aquele que diz assim: para mim, nada é impossível. É com ele que eu estou falando. Estou falando com ele que diz que ama a família, que odeia o divórcio, que ama o ser humano, que deu a vida do filho. Estou falando com aquele que diz que ele quer que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, que não tem prazer nas pessoas perecerem. É com ele que eu estou falando. Você precisa crer em algo. Existia aqueles que criam em Baal, existia aquele que cria em Deus. Existe aqueles, a palavra de Deus, ela vai renovar, ela vai restaurar. Se você permitir que seja ela que vai habitar dentro de você, algo tem que habitar. A palavra de Deus diz assim, que Deus criou. Deixa eu abrir aqui. A palavra do Senhor diz assim, lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Presta atenção. Você crê nessa palavra? Lilian, eu creio. Creio que Deus me criou. Eu creio que foi Deus que me deu forma. A palavra de Deus está dizendo, eu creio que eu sou um ser humano. Você pode crer que é um animal. É verdade que você é um animal? Não, você não é. Você não é um cavalo. Você não é uma vaca. Você não é um gato. Você não é um cachorro. Você é um ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus. O pecado deformou essa imagem.
Mas Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos capacita a retornar à imagem pela qual nós nos perdemos. Eu conversava com alguém no Uber e me recoloquei, né? Teve alguma coisa assim que falou que... Eu falei alguma coisa assim, é ladrão, alguma coisa assim, sobre ser ladrão. Aí eu me recoloquei, eu disse, não, é ladrão não, se tornou um ladrão, escolheu uma vida de roubo, mas essa não é a identidade, não é? Se tornou, fez uma escolha de ser uma coisa que não é, uma imagem que não é, uma imagem distorcida de quem foi criado para ser. Deus não criou uma pessoa para ser ladrão, para roubar a vida de pessoas, para trazer dor e sofrimento, para matar pessoas. Só para você entender o exemplo. Então, a palavra de Deus está dizendo, ó, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, que Deus criou homem e mulher. Ah, Lília, mas eu acredito que eu sou um cavalo. Aqui é a palavra de Deus. Se você acredita que é um cavalo, você está negando, rejeitando o que Deus está falando. Você tem que crer na mente que você... Por exemplo, eu sou mulher. E tenho todos os sinais de que eu sou uma mulher. De que Deus me criou mulher. Você pode ser um homem. E tem todos os sinais de órgãos, de tudo, de que Deus te criou homem. Mas pode negar aquilo que Deus está falando na sua palavra. Não é, Lilian. Porque a mente é um lugar de subjetividade. Você pode acreditar ser uma coisa que você não é. Você pode acreditar, eu sou filho de Deus, mas está se comportando como filho do diabo. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Jesus estava diante de pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas que tinham um desejo no seu coração de matá-lo. Então Jesus ia deixar eles naquele ciclo mental enganoso. Vocês são filhos de Deus. Não, Jesus não fez isso. Jesus disse não. O pai de vocês é o diabo. Porque Jesus, ele não vai mentir para agradar eu e você. Ele vai falar a verdade. Porque ele é a verdade. A gente quer, às vezes, deixar pessoas nos ciclos mentais mentiroso para ser bonzinho. Mas Jesus nos chama para sermos profetas e profetas de Deus. Falam a verdade. Se posicionam. Isso aqui é Baal, isso aqui é Deus. Se quer adorar Baal, então adore Baal. Se quer adorar a Deus, então adore a Deus. Mas escolha um lado. Não fique em cima do muro. Se Raabe, que tinha uma vida na prostituição, ela ficasse em cima do muro, ela tinha morrido. Ela teve que se posicionar. Quando Moisés ele desce do monte, ele dá ao povo a oportunidade de escolher que lado iriam ficar. E aqueles que não quiseram ficar do lado de Deus, morreram. Não teve meio termo. Deus não tem acordo com o que está errado. Ele é vida, ele é santo, isso não mudou. Mas Jesus nos capacita, hoje eu entendo, a viver essa vida de separação, de santidade. E ter essa vida, eu não vou te iludir. Fisicamente, você vai correr perigo. Pessoas que não têm seus corações trabalhados vão se voltar contra você, porque o próprio diabo vai colocá-las contra você. Ele terá acesso às suas mentes e aos seus corpos. Por quê? Porque Judas estava sujo. Então a incitação do diabo foi na mente. Judas decidiu praticar. Ele estava até apressadinho. Vai. Estava até apressadinho para ir realizar o seu plano. Então o diabo entrou nele para se utilizar da sua casa. Porque o diabo, se eu trouxer uma linguagem para você entender, ele não é um ser humano, físico, corpo. Você vai chegar na sua frente lá de chifre e rabo.
Não. O bom de Pedro, sabe o que eu gosto dele? É que ele expõe seus pensamentos. E aí Jesus pode trabalhar. Esse pensamento aí, ó, Pedro, pra trás de mim, isso é pedra de tropeço, Pedro. Judas não, tá caladinho lá. Só se incomodou quando aquela mulher chegou lá, né? Quando tocou no dinheiro, aí ele se incomodou, aí ele ficou revoltado. Mas no mais, Jesus renovou os pensamentos dos discípulos. Pede fogo do céu, Senhor. Jesus disse, não. Eu não vim para matar a alma dos homens, mas para salvá-las. Ele veio para dar a vida por nós. Então, com uma palavra, se você crê naquilo que Deus fala, a palavra de Deus coloca eu e você no nosso lugar. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Deus formou o homem do pó da terra. Pó. Pó. E quem que te deu a vida? Deus. Mas o mesmo Deus que dá também é o mesmo Deus que tira. Se essa vida é para fazer mal ao próximo, é para maldade, porque isso aconteceu com o marido de Tamar, a nora de Judá. Os 2 filhos dele morreram por causa das suas maldades. E Judá achava que o problema era a nora. Mas o problema eram os próprios filhos. As suas vidas eram mais. Labão estava sendo abençoado, tendo riqueza, prosperidade, por causa da presença de Deus com Jacó. Mas a família de Labão não pensava pensamentos bons sobre Jacó. Diz a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui que o Senhor trouxe agora. Lá em Gênesis capítulo 31. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Julgamentos errados. Porque os filhos de Labão estavam julgando errado. Labão só tinha o que tinha por causa da presença de Deus com Jacó. Tamar teve que se vestir como uma prostituta. Ela teve uma estratégia, um plano, para poder mostrar para Judá que ela não era o problema, que ela podia gerar. Ela não estava gerando filhos por causa dos maus comportamentos dos próprios filhos de Judá. Então veja, pessoas fazem julgamentos errados. A prosperidade na casa de Potifar não era porque Deus tinha aliança com Potifar, mas porque a presença de Deus estava com José. Porque onde a presença de Deus está, há prosperidade, há multiplicação, há saúde, há bem-estar. Porque é a presença de Deus que atrai. Então, nós estávamos em Davi. Deixa eu voltar lá para Davi. Se você crê na palavra de Deus, você é um ser humano, você foi formado do pó. Então a gente não pode se elevar. Por isso que Davi, ele não estava se elevando. Não, ele não tá. Ele diz em 1 Samuel, capítulo 17, ele diz, verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu:
Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Ele está afrontando, veja, Davi, ele vai em nome do Senhor. Ele usa ali o estilingue, a pedrinha, que é o que ele sabia usar, mas ele não está dando a sua vitória, chegando no cenário com armas físicas, espirituais. Ele está em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. O nome Jesus Cristo é que nos dá acesso à nossa vitória. Aquele homem cego que a multidão diz, não grita não, rapaz. Ele estava nem aí. Jesus tirou a sua cegueira e aquele homem, com a sua realidade mudada, ele tinha várias possibilidades. Ele podia usar as possibilidades para pecar, mas ele também podia usar as possibilidades para quê? Para ter uma nova vida com Jesus. Então aproveite bem o favor que Deus traz sobre a sua vida. Não para fazer o mal, para não parar em uma situação pior, diz o Senhor. Mas para ter uma vida santa, separada, com propósito, para a glória de Deus. Para a glória do nome de Deus. Para que o nome de Deus seja glorificado. E é muito lindo, né? Mas isso esmaga a nossa humanidade. Você vai entender que nesse relacionamento com Deus, menos você terá de você e mais dele. Porque o que Deus fala buga a mente humana, o entendimento humano. Todo mundo não quer aquela porta de Davi. Ninguém queria brincar com aquele gigante. Ninguém. Mas ali era uma porta. Ali era um acesso. Aquilo que Davi estava confiando que Deus faria com que outras pessoas se levantassem em fé e em confiança em seu Deus. O cenário que Elias está trazendo, eu nem lembro se a gente terminou, que o cenário que Elias está trazendo é justamente trazer o povo à adoração e ao reconhecimento do único Deus. Do único Deus e Senhor. Do único Deus e Senhor. Então Elias, ele fala, a gente tá falando no verso 36, né? De 1 Reis, capítulo 18, verso 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Havia uma intenção em todo aquele posicionamento, em toda aquela restauração do altar em ruínas, daquilo que Elias está trazendo para a visão do povo, é para que o coração do povo se volte para Deus, para o único Deus e o único Senhor, para que tire do meio a idolatria, para que tire do meio a desobediência, porque adorar um outro Deus é uma desobediência à palavra de Deus. Se submeter, reconhecer, se dobrar perante um outro Deus é ouvir a voz de Baal, que nem voz tem, mas é uma voz imaginária, é a voz da mentira, é a voz do engano mental. Nesse lugar de subjetividade, você não pode ter pensamentos vagos, que não têm alicerces, que estão em areia,
que não tem estrutura. A sua mente precisa de uma estrutura. E essa estrutura é a palavra de Deus. Só há um único Deus a ser adorado. Só Jesus pode interceder por você. Só de Jesus pode vir a sua vitória. Então, Lília, eu tenho buscado os mesmos recursos, os lugares que eu conheço. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até ele, ela não duvidou, ela creu no seu milagre mesmo. Agora imagine ela perguntando à multidão. Não vá perguntar aos seus irmãos ou aos seus familiares ou a pessoas que não acreditam. Imagina Maria chegando na multidão. O anjo chegou para mim, disse que eu ia engravidar do Espírito Santo. Ei, Ana, a tua entrega o Senhor recebeu. E Ele vai te dar mais filhos, porque o que Ele te deu, você entregou. Então Deus te dará mais filhos, mais sementes, mais sementes, mais sementes, porque você não reteu o que Deus te deu. E esse coração, Deus, Ele abençoa sim. Então, a palavra do Senhor diz que Ele fala: és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. A palavra do Senhor é clara. Havia aqui profetas que estavam clamando aos seus deuses. E existem pessoas que estão frustradas, sem respostas, buscando no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. E essas pessoas não têm atendido aos seus pedidos, não têm ouvido a sua voz. E estão nesse estado. Estou tentando trazer uma linguagem para aquilo que o Espírito Santo está trazendo. De frustração. E nesse lugar de frustração, de abandono, rejeição, decepções, volte o seu coração para Deus. E faça como este povo. Só há um Deus e um Senhor. Só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É esse o propósito de toda essa situação. A você que tem clamado, que confiou em mentira, confiou em engano. E hoje, esse engano e essa mentira não ouve tua voz e não atende o teu clamor. E ao invés de você se entregar a essa frustração, se volte para Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Seja restaurado e restaurada por Deus. E é possível por causa de Jesus. Por causa dele, antes impedidos por causa do pecado, de termos acesso a Deus, mas por causa da entrega do Filho, da renúncia do Filho que se humilhou, que se esvaziou de si mesmo, porque o Filho é grande, o Filho é poderoso, mas se colocou no lugar de submissão, no lugar onde Deus tem o controle da sua vida, no lugar onde Ele não temeu a morte, a perseguição, e é este lugar que o Espírito do Senhor vai nos levar como igreja.
estamos, se eu pudesse dizer, né? Antes, quando éramos jovens, fazíamos o que queria, mas agora, o nosso futuro, a palavra de Deus já revelou. É fazermos aquilo que não queremos, irmos para onde não queremos ir. Ou seja, não termos controle das situações, mas sabendo que Deus, Ele tem o controle. Então, por isso a importância de estarmos unidos com Cristo, porque Deus quer nos proteger, Deus quer nos dar livramento. Então, a gente não pode andar dentro de uma soberba gospel, dentro de uma generalização, dentro de uma caixinha, mas sermos flexíveis à voz de Deus. Elias se esconde, Elias foge, Elias vai na casa da viúva, Elias, para você entender, isso é flexibilidade. Isso é flexibilidade. Ah, mas eu sou dono do templo. Então, Jesus nasceu e teve que fugir para o Egito. Moisés nasceu e teve que morar na casa de Faraó. Por quê? Os planos de Deus confundem a mente humana. Mas aqueles que têm um relacionamento com Deus, confiam nele, serão protegidos por Ele. Por quê? Porque a palavra dele, Ele é fiel à sua palavra. Estou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então coloque-se debaixo desta palavra, da proteção de Deus, do cuidado de Deus para com tua vida, para que Ele te livre de toda malignidade, de todo mal que o diabo quer fazer com a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.